Fala rapaziada, aqui quem fala é o Tony. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa Champions League maluca dessa terça-feira. Loucura, 5-4 Barcelona perdendo pro Benfica e vira no último minuto com a Rafinha. Rafinha que tá jogando muito, é o melhor jogador do mundo. O Salah fez uma partida muito boa hoje também, mas o Rafinha no segundo tempo botou o jogo no bolso e foi decisivo pro Barcelona. Também teve o jogo maluco do Atlético de Madrid, 2-1 pra cima do Bayer Leverkusen, que é um ótimo time, estava vindo de 13 vitórias seguidas, o Atlético de Madrid de 15, vai para sua 16ª vitória seguida. É uma massa e um time que cresceu muito na temporada. O Atlético de Madrid com um a menos conseguiu fazer isso. Depois tudo bem que o Nkapie é expulso e iguala o jogo, mas o Atlético fez uma coisa histórica também, não sou Barcelona. Hoje também teve um Bolonha vencendo o Dortmund que é muito ruim, um time muito fraco do Nuri Sahin, que é mal na Bundesliga, tava até bem na Champions League, só que hoje já tomou uma virada do ótimo Bolonha, que desde quando o Thiago Motta sumiu, e depois sai de lá, o trabalho continua e continua bem. E o William Júnior, que era da Juventus, que o Thiago Motta comanda, fez o gol hoje contra o Dortmund, e é bom jogador. O cara é de 1-1 ali, cara importante para esse time do Bolonha. 4-0 Atalanta também, num jogo bom contra o Sturm Graz, o Atalanta foi muito bem, muito tranquilo, não teve muito o que se fazer. Era uma partida que o Atalanta era favorito e tinha muito mais time. O Lookman tava no banco, o Ederson tava no banco. Foi um time ali bem soft e ganhou de 4-0. E o Aston Villa perdeu hoje com a falha do goleiro deles, o Dibu Martinez. Aquele goleiro folclórico, né, da Argentina, que só aparece em jogos pra Argentina. Porque no dia a dia ali no Aston Villa sempre falha. É um goleiro bem mais ou menos, ganha prêmios individuais com muita frequência, mas é bem justo. O cara não faz nem cheiro. É goleiro nota 7. Nada demais. Não é um Courtois, mas também não é um, sei lá, muralha. Fracão. Não é. Mais ou menos. Agora, retomando aqui pros dois jogos malucos que foi esse. Ah, o Liverpool ganhou de 2-1 também do Lille. E o Salah foi bem. O Liverpool tinha tudo pra ganhar. Sofreu um pouquinho até porque tomou um empate, mas logo depois virou. O Liverpool é o time mais forte da Europa. É o melhor time do mundo nesse momento. Por fora vem o Barcelona. O Barcelona que, como eu falei, ganhou de 5-4 do Benfica depois de estar perdendo por 3-1 no primeiro tempo, com 3 gols do Pavlidis. O Benfica abre uma vantagem enorme, vai para o segundo tempo, depois de um primeiro tempo pavoroso do Barcelona, em que só teve um gol de pênalti do Lewandowski, num pênalti bem mais ou menos aí também. Não, foi o segundo pênalti que foi mais ou menos aí, marcado pelo árbitro no Lamine Yamal. Mas o do Arthur também, no Chesney aí, foi bem mais pra lá do que pra cá. Foi um jogo maluco, repleto de erros. Nem foi um jogaço, foi um jogo. Eu assisti, não vi. Pra minha opinião, foi uma pelada. Um jogo horrível. Os caras faziam gols, faziam gol pra caralho, mas um jogo muito feio, muito feio. O Atlético de Madrid contra o Bayer Leverkusen foi bem melhor. Mas vamos voltar aqui pro jogo. O Barcelona fez o primeiro tempo muito mal, muito ruim, muito abaixo do que o time apresenta, principalmente na Champions. Quando o Barcelona veio grandes palcos, o Barcelona ativa uma chave, liga uma coisa que é muito diferente no Campeonato Espanhol. E consegue vencer. Ganhou do Real Madrid por 5-2, depois de sair perdendo logo com 5 minutos. A gente tem que lembrar. Ganhou do Betis na Copa do Rei também por 5-1. E também agora vira para cima do Benfica, fazendo 5 gols também, porém sofreu 4. Em todos esses jogos o Barcelona sofreu gols. E nesse meio tempo empatou com o Getafe por 1-1. Então, é um time que oscila, é um time que faz muito gol, porém leva muitos gols. Não sei se pela forma do time defender, porque tem jogadores para jogar assim, com linha alta. O Araújo é muito rápido, muito forte, o Koundé também, o Cubarsi, que é ótimo zagueiro, o Balde. Mas o time toma muitos gols sempre. Isso é preocupante. Eu já disse 1000 vezes. Eu não acho que o Barcelona vai chegar longe na Champions League jogando desse jeito. Porque são jogos muito abertos. Se quando pegar um Liverpool, por exemplo, o City, que vem crescendo na temporada e pode dar trabalho lá na frente, pensamos que a Champions League nas fases finais vão ser final de fevereiro, março, e o City começou de dezembro para cá a crescer muito. Isso daí é um grande problema para os outros times da Europa. O City encaixar é um problemaço. O Atlético de Madrid também está encaixado, enfim.
Tem muitos outros times que eu vejo com mais força de ganhar Champions do que o Barcelona. O Barcelona faz jogos malucos, mas como eu falei, faz muitos gols, toma muitos gols. O problema vai ser quando, por exemplo, contra o Getafe, ele fez um gol, mas não conseguiu fazer mais nenhum. E sofreu gol. Então saiu com empate. Mas isso aí em La Liga, dá pra recuperar. Mas em Champions League, que é outra história, jogo eliminatório, pode dar problema. E vai dar. É só questão de tempo. O Atlético de Madrid, por sua vez, depois de sair com um a menos, o Pablo Barros foi expulso aí, depois de uma entrada muito forte no Mukiele. Ele tomou um amarelo, depois teve a revisão do árbitro, né, no árbitro de vídeo, e aí foi expulso. E isso parece que deu força ao Atlético de Madrid. É uma loucura, porque o trabalho de Simeone é basicamente pautado nisso. Ele vê as deficiências do time, mas aí consegue sempre achar um milagre quando acontece uma expulsão. Parece que os caras ativam uma coisa no cérebro e aí começa a correr mais. Eu não sei o que acontece com o Atlético de Madrid. Também é outro time que gosta de jogos assim. O Julian Álvares salva, né? Fazendo um 2-1 logo no final. Uma arrancada no primeiro gol que foi absurda. O Álvares ganha do Tá no corpo, depois ganha do Grimaldo, bate com a esquerda, a bola vai fraca, mas vai no lugar certo, ali tirando do goleiro o Kovar, que hoje não jogou o Radrek do Bayer Leverkusen, que é bom goleiro e é o titular. Jogou o Kovar, que veio do City. Ele não chega na bola, 1-1, no jogo que o Hincapié tinha marcado pro Bayer Leverkusen, o Hincapié que tem uma média de 1 gol na temporada. Isso é ridículo, e fez gol logo contra o Atlético de Madrid. E o Atlético busca a virada com o próprio Álvares no segundo tempo, num lance em que ele sai bem, ele finge que vai bater, corta aí, faz o gol, limpando o goleiro. O Atlético é incrível, é inaceitável que um time consiga fazer esse tanto de coisa num jogo só. Tem um jogador expulso, consegue se recuperar desse jogador expulso, né? Fazendo os seus outros jogadores correrem mais. Consegue atacar o outro time que estava com o jogador a mais. Consegue cancelar todas as opções de ataque do Bayer Leverkusen. Consegue subir suas linhas, pressionar em cima, sair no meio campo, ter uma zaga praticamente intransponível e, além de tudo, fazer gol e virar a partida. Uma partida dificílima, que na minha opinião foi a melhor partida dessa terça-feira. Foi uma chuva de gols lá no jogo do Barcelona, mas como eu falei, desse jogo do Barcelona só dá pra ver que o Rafinha é realmente um dos melhores do mundo, um cara muito bom, mas o Atlético foi um jogo muito melhor, o Atlético contra o Bayern. Até porque é um jogo muito mais equilibrado do que contra esse Benfica. O Barcelona era mais forte do que o Benfica. Teve sufoco, virou, mas não deixava de ser mais forte. Porém, esse jogo contra o Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid é um jogo equilibrado demais e foi um jogaço. Quem assistiu, quem viu, sabe o que foi um espetáculo. E eu tava com duas telas. Vi o jogo do Barcelona e também vi o jogo do Atlético de Madrid. O jogo do Barcelona não tinha... Era uma pelada. Não tem outras palavras. Era uma pelada, um jogo muito fraco, muito ruim. Só era maluco, só saía gols. Mas é isso que a maioria das pessoas querem, gols. Porém, o jogo do Atlético de Madrid, taticamente, e de todo o resto foi melhor, até emocionalmente, pela virada. A virada do Atlético foi muito mais difícil de ser conquistada, pelo contexto de ter um jogador a menos. Isso foi absurdo. O Julian Álvares, o Atlético assaltou o Manchester City quando contratou o Julian Álvares. Todo mundo falava, mas vai sair do Pep Guardiola que vai pro Simeone. O Simeone é tão bom técnico quanto, apesar das suas diferenças ali na parte tática. Mas o Simeone é muito bom técnico e ainda é muito desvalorizado. O cara é um patrimônio histórico do Atlético de Madrid, é um cara que é uma mobília desse time. Não tem como, não tem como. É um trabalho muito bom, muito forte. E o Julian Álvares consolida essa boa fase que vive o Atlético. São 16 jogos sem perder. São 16 jogos ganhando, diga-se. 16 jogos ganhando. É muita coisa. Numa liga que tem o Barcelona, tem o Real Madrid, tem outros times que correm por fora. Real Sociedade, tem o Atlético Bilbao. O Valência tá bem mal, mas tem outros times bem chatos. E o Atlético consegue fazer isso. 16 jogos sem perder. É muita coisa.
É muita coisa. Julian Álvares e o Griezmann sendo importantes demais. Principalmente o Julian Álvares. É o futuro desse time. É o futuro desse time. Ali o Julian Álvares tem o Sorloth também, que é bom centroavante. Um cara que, infelizmente, está machucado, mas é um cara que é bom centroavante. O Atlético tem que contar com ele, porque ele é muito bom também. Um cara que faz gols, inclusive fez gol da virada contra o Barcelona. Lá em La Liga, é claro. Mas nessa terça foi isso. Foram recheadas de gols, mas dois jogos malucos. E na minha opinião, claro, vai repercutir muito mais o jogo do Barcelona. O jogo do Barcelona vai ser o mais falado, acho que sei lá, até semana que vem? Não sei, não, até sexta-feira. Porque aí sim vai começar outra história, né? Que vai ser com os campeonatos nacionais de novo. Se o Barça empatar, derrapar, já vai ser aí outro assunto. Mas o Atlético de Madrid tá muito mais forte. É muito mais time. O Barça vai cair. É só questão de tempo, rapaziada. Pode escrever o que eu tô te dizendo. O Barcelona não tem time pra disputar a Champions. O Barcelona não tem time pra disputar o Campeonato Espanhol. Pode ganhar a Copa do Rei, mas esses dois títulos eles não levam. Nem Champions, nem Campeonato Espanhol. É muito difícil. O time é curto. O time é curto. Enfim, amanhã tem mais Champions League. E eu vou gravar um vídeo amanhã, é claro. Espero que seja também uma quarta-feira recheada de gols, mas com bons jogos. Não só com um jogo bom, que foi o do Atlético de Madrid contra o Bayer Leverkusen. Até a próxima.